E aí galera do Filme TV, tudo bem? Eu sou o Samuel, tenho 20 anos de idade, hoje sou um homem trans e eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês, não sei se vocês vão se identificar e espero que vocês gostem. Quando eu me vi assim no futuro, com a minha família, com os meus amigos, a imagem que me vinha na cabeça não era aquela imagem que eu tinha na época, né? Quando eu me olhava nos reflexos, eu não conseguia identificar o que eu estava vendo, eu não me sentia à vontade com aquilo que eu estava vendo. Antes de eu me entender como homem trans, né? No meu caso, eu primeiramente me identifiquei como uma mulher bissexual, mas era aquela mulher bissexual que só ficava com mulheres. Eu fiquei mais ou menos 1 ou 2 anos nesse processo, até que eu comecei a me libertar, assim, né? De tabus, comecei a usar roupas que eu realmente gostava, que eu me sentia confortável. Fiquei nesse processo como uma mulher lésbica, né, uma sapatão caminhoneira, até os meus 16 anos para 17. Só que eu sempre sentia que alguma coisa ainda estava me incomodando, eu me sentia muito incompleto. E quando eu tinha sonhos, quando eu me via no futuro com a minha família, com filhos, enfim, eu sempre me via num corpo diferente daquele que eu estava me vendo, né, naquela época. Só que no começo, pra mim, quando isso começou a vir mais na minha cabeça, me gerava um incômodo muito grande. Gerava uma fobia em mim, tanto que quando eu via pessoas trans, travestis, eu sentia um certo asco, sabe? Principalmente porque eu fui criado num ambiente evangélico, cristão, então tem aquele preconceito muito grande dentro da igreja, aquela visão de que isso era algo muito demoníaco, abominável, porque acho que a pior parte é a da gente mesmo se aceitar. Porque depois que a gente mesmo se aceita, o resto fica um pouco mais simples, pelo menos pra mim foi assim, né? Eu comecei a pesquisar, aí eu entrei num grupo de pessoas LGBTs no Facebook. Conheci um rapaz trans que era da minha cidade, né, porque eu morava em Curitiba, né. Eu comecei a conversar com ele, sabe, procurar entender como que ele se sentia, como que ele chegou a se assumir, a se entender. E aí passou assim 1 mês, eu tive um sonho, e nesse sonho eu me vi com a minha família, né, com uma mulher, meus 2 filhos, na praia, assim, sem camisa, e eu via uma afeição muito feliz, assim, em mim, sabe, eu via liberdade, assim, no meu olhar. E aí, quando eu acordei, eu falei, cara, não dá mais. A primeira pessoa que eu falei foi uma ex-namorada na época. E logo em seguida falei pro meu irmão. E o meu irmão mais velho, ele é gay, né? E ele sempre teve a cabeça muito, muito aberta. E ele sempre me falava pra mim, desde de criança, ele me chamava de Tobias. Aí, quando eu falei pra ele que eu era um homem trans, ele falou, pô, então tu sempre foi Tobias, né? Sempre soube. Minha mãe também, como uma mulher lésbica, ela buscou entender, ela procurou um grupo chamado Mães pela Diversidade para conversar com mães que têm filhos trans também. Ela procurou psicólogo, ela pesquisou. O meu pai, na época, morava aqui no Rio, né? Eu morava em Curitiba. Ele não quis saber, não quis entender. Eu fiquei muitos anos sem falar com meu pai. Ele foi realmente me entender e me aceitar tem 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Hoje, assim, é muito raro ele errar, muito raro mesmo. Ele me entende como filho dele, me aceita, me ama, mas foi um processo doloroso, assim, sabe? No princípio, você tem 2 escolhas. Ou você leva aquela porrada da sua família, aquela dificuldade da aceitação, ou você sofre a dor de mantê-los afastados de você porque eles não te aceitam, né? Então, dos 2 jeitos vai doer. Como tudo na vida, tudo é questão de tempo, né? Eu vivi 17 anos da minha vida sendo chamado pelo nome feminino, pelo um pronome feminino. Foi um processo longo, assim, pra galera começar a me chamar pelo meu nome, se acostumar com o pronome, né, da minha família principalmente. As pessoas que foram poucas que não me acolheram, que não escolheram não me respeitar, eu descartei assim da minha vida porque eu entendi que não fazia parte, né? Se a pessoa não conseguia me amar e me respeitar, independente de quem eu seja, eu acho que ela não deve fazer parte da minha trajetória. Hoje eu me entendo como um homem trans bissexual, se fosse para rotular, assim, talvez até pan. Se eu me sinto atraído por alguém, eu não me importo com a genitália, com a identidade de gênero da pessoa, eu vou ficar independente disso, sabe? Eu prefiro não me rotular. Essa válvula de escape para mim em relação a usar drogas veio muito cedo, inclusive na época que eu estava me entendendo como uma mulher bissexual. Aí eu parei depois de um tempo, e aí nesse período de me descobrindo mesmo como homem trans, foi uma fuga mais intensa para mim. Um colégio também, então eu entrava nas aulas todos os dias, chapado. Na escola houve uma certa resistência, colocarem meu nome na chamada, e aí minha mãe mais uma vez entrou em cena. Ela imprimiu o decreto falando que em todos os órgãos públicos nós, pessoas trans, podemos usar o nosso nome social, sim, independente de ter retificado
o nome civil ou não. A diretora colocou meu nome na chamada, falou com os professores, só que de alguns professores houve uma resistência, houveram situações de constrangimento em sala de aula, amigos meus falando, não é ela, é ele, e ele continuava chamando de ela num tom de deboche. Eu mudei de escola, só que eu mudei para uma escola que eu já tinha estudado quando eu era menor. De alguns colegas de escola houve uma resistência também, tipo, eu te conheci como Tananã, eu vou te chamar sempre de Tananã. Falava, tá bom então, beijo, tchau. Eu não quero a sua amizade. E nesse período eu já estava no 3º ano do ensino médio. E eu parei de ir pra escola por um princípio mesmo de transfobia, assim. Isso foi algo que me desanimou. E eu tava passando por um relacionamento bem conturbado na época. Teve uma certa resistência, porque ela ficou confusa sobre ela mesma. Tipo, calma aí, eu sou lésbica, como assim? Eu estou me relacionando com um homem trans. O meu mais recente caso de transfobia, tem 2, na verdade, né? No lugar onde eu estava trabalhando, e aí o rapaz fez uma piada e eu rebati essa piada. Ele tinha me chamado de ela, mas num tom de ironia, assim, sabe? Sendo que todo mundo já tinha entendido que eu era um homem. Queria deixá-lo constrangido também. Aí eu falei, pô, cara, você tá apaixonado por mim? Aí ele falou, pô, se você me mostrar o que tem no meio das suas pernas, eu te digo se eu estou apaixonado ou não. Aí ele veio pra baixar as minhas calças. E aí o rapaz gritou qual foi e tal, e aí ele pegou e parou, sabe? Aí nunca mais fui trabalhar nesse lugar, obviamente. E um outro caso foi quando eu fui numa balada famosa lá na Ilha do Governador. Eu sofri uma situação de constrangimento no banheiro, porque nesse lugar não tinha acessibilidade, né? Tinha o banheiro masculino e feminino, e no masculino não tinha vaso, só tinha mictório. E eu não uso packer ainda, nem funil, nem nada, então eu não sei mijar em pé também. Então eu tive que recorrer ao banheiro feminino. E aí no banheiro feminino as meninas se assustaram, assim, aí o que você tá fazendo aqui e tal. Eu falei, gente, então, é que eu sou um homem trans e tal, e no banheiro de lá não tem mictório, eu tive que explicar, e cara, eu só queria mijar, sabe? E aí as meninas vieram me apalpar, levantaram minha camisa, botaram a mão nos meus seios, enfim, na minha genitália. Foi bem chato, assim, bem constrangedora. É uma coisa muito básica que as pessoas cis não passam por isso e nem imaginam como é passar. Não é fácil ser um homem trans numa sociedade tão homofóbica, tão transfóbica, tão conservadora. Dou graças a Deus porque eu tenho uma família que me ama, me acolhe, me protege. Tenho muitos amigos também bons que me protegem, mas eu acho que as pessoas tinham que parar de se calar, sabe? Eu acho que as pessoas que têm privilégios deveriam usar esses privilégios para proteger outras pessoas que não têm esses privilégios. Vocês que estão se descobrindo ainda, não desistam, é difícil, mas vale muito a pena. Vou completar agora 1 ano de transição com hormônio. Estou muito, muito feliz, eu estou cada dia mais realizado. Então não desistam de vocês, não desistam de quem vocês são. Espero encontrar vocês lá no nosso canal. O nome do canal é Vivências Trans. Começou tem mais ou menos uns 3 meses, a gente já tem uns 4 vídeos lá, 5 para vocês. E é isso, muito, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Beijão.